Salve, salve, galera. Já tá. O convite por onde mesmo que eu Tá lá, até tá. esqueci. Mandei o convite já, mestre, lá. Mas tá, vamos lá. Tá, beleza. E aí, boa Beleza. tarde. Boa tarde. Tá ouvindo legal aí já? Tô ouvindo, mestre. Tranquilo. Só ouvir um E aí, negócio aqui. como é que tá por aí, meu irmão? Meio tanta Aqui pandemia, né, está. meu? Hoje tá chovendo aqui. Passou o dia chovendo aqui. Ontem também, antes de ontem, muita chuva também, a noite toda. Mas enfim, né? Vamos esperar que tudo se normalize, tudo dá certo aí. Pronto. Deixa eu só ver uma pergunta aqui tem um rapaz aqui que mandou uma pergunta aqui. É o João Vitor. João Vitor. E aí ele disse que era para eu me apresentar, né? Então, Coisado também estava indo agora. Pois é, rapaz, o vagabundo tava falando comigo ainda agora aqui. E aí a galera, então vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou o Vamos lá. Tucano, né? E aí esse lance aí foi um pouco de conversação que a gente vem fazendo aí há muito tempo, né? E o canal Capoeira, que é uma página que eu gerencio, né? Tá no Facebook, Instagram, aqui no Instagram, tem no Face, tá no YouTube também. Então a ideia é da gente estar propagando a história da capoeira do nosso estado, né? Então surgiu com essa ideia, né? Como eu sou maranhense, então a ideia surgiu de falar da capoeira do Maranhão, né? E aí, só que isso é um projeto desde 2013. Então, hoje eu estou conseguindo elaborar ele. E aí veio essa semana passada a gente fez uma live, eu e um colega meu falando um pouco da história da a, a, a música na capoeira, né? Ponto de vista da gente. E aí veio a ideia de fazer essa aqui, né? Falar um pouco da capoeira do Piauí, né? A gente vai estar falando da capoeira do Maranhão depois também, mas a gente vai estar falando da capoeira do Piauí e suas raízes, né? Então, os grupos que o Piauí hoje tem, né, de capoeira. E a gente está começando com dizer assim, tipo minha cobaia, né? Meu mestre hoje está servindo de minha cobaia. É, mas o legal, viu, Tucano? Tá me ouvindo? Legal? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Tá Tô vendo. ouvindo? Mas o legal, sabe o que que é? É que a gente tá na época da live, mas faz isso aí, não era? É uma coisa, já é um É, projeto seu que fazia muito tempo, antes mesmo desse lance de pandemia. Me lembro que você me convidou várias vezes, não, deixa mais pra frente, deixa mais pra frente. Aí o momento agora, né? O momento surgiu. é. Vamos lá. E aí, né, começar aqui na verdade, lhe apresentando, né? Se você apresentar aí um pouco, e depois a gente vai estar falando, a gente vai, só vai se apresentar e a gente vai falar um pouco da capoeira do Piauí. Aí depois a gente vai falar da história do mestre escravo, ok? Pronto.
Bom, meu nome é nome de branco, né? Eu sempre falo isso aí, nome de branco. Porque o meu nome é Silvan César dos Santos Bacelar. Sou o quinto filho da Dona Maria de Lourdes dos Santos Bacelar e do seu Raimundo Lobão Bacelar. Nascido em Teresina, na Alameda Parnaíba, em 1971. Zona Norte de Teresina. Sempre fui da Zona Norte. Sou de uma família tradicionalmente católica, né? Do centro de Teresina. Minha avó ela morou ali mais de 50 anos no centro de Teresina. Então eu sou do centro velho, aliás, do centro velho de Teresina, o centro, que não é o centro comercial, é o bairro centro, né, que é ao lado do centro da cidade, do centro dos bairros mais velhos do centro da cidade. E aí, eu estou apresentado, agora é com vocês. Então, vamos lá. Buscar na memória aí. Como é que a capoeira ela chega no Piauí, mestre? Em que ano? Se foi uma pessoa que levou, se foi um grupo, né? Como é que se deu essa chegada da capoeira no estado do Piauí? Paz, agora você me botou no meio de uma confusão. Por quê? Porque hoje aí é uma briga danada quem foi, quando começou, com quem começou e etc. Eu acho que, na minha opinião, que eu entro em meados do ano da década de 80, então assim, ainda estava muito próximo ali. A capoeira do Piauí dizem que tem quase a minha idade, né? Vou fazer 49 anos, ela, no começo da década de 70 ela chega, eu ouvia muita gente falar sobre esses começos, principalmente também o meu primeiro mestre Albino falava também, o mestre Cícero também falava muito também, que era muito colado com a gente. Mas um cara que muito me falou mesmo desse começo foi um parceiro, irmão, camarada, que me ajudou muito também no meu começo da capoeira, irmão do mestre Neném, o irmão mais velho do mestre Neném, que é o mestre Monteiro. Negão Monteiro, como a gente chamava ele, que a gente morava na mesma rua. E aí eu sempre fui curioso, eu perguntei muito para ele. O que deu para entender é que essa capoeira é filha de vários pais, né? Eu até digo assim, pela questão do fluxo migratório do nordestino para os grandes centros, até mesmo para estudar, né? Vem, traz e acontece, começa modestamente com um, com dois, começaram também em velhos estacionamentos ali no centro, onde é o estacionamento do Bradesco. Isso aí já tem até relatos aí, o pessoal já até escreveu isso aí. Teve aí no início aí, que eu não sei quem chegou primeiro, né? Paulo Capoeira, Mestre Marcondes, Mestre Caramuru, essa galera aí é um dos muitos que chegou primeiro. Mas também é uma coisa que poucas pessoas sabem aqui, e conversando uma vez na sala da casa do Dr. Decânio, falando das pessoas, né, da época dele, tem um pessoal, teve um médico muito famoso, inclusive a minha mãe até trabalhou, olha, para você ver como o mundo é redondo. Minha mãe até chegou a trabalhar com esse médico é um médico muito conceituado aqui do Piauí. E o filho dele e a família dele também são todas de médico. E que são da região, e ele é da região de Barras. Ele estudou na Faculdade de Medicina da Bahia naquela época que o mestre Bimba estava dando o apogeu, né? E ele foi aluno do mestre Bimba, e muito pouca pessoa sabe disso, entendeu? Eu não vou citar aqui o nome da pessoa porque não tem autorização de fazer isso, ele até já faleceu. Mas aí pouca gente sabe disso. Uma vez eu conversando com um amigo meu, Sabuguinho, ele tocou nesse assunto, eu digo, olha, bicho, tu sabia que eu já sabia? E ele disse assim, eu sei que você sabia porque ele me mostrou foto com o Dr. Decânio. Eu digo, pois é, e o Dr. Decânio também falou o nome dele. Então, filha de vários pais, muita gente chegando, plantando uma semente ali, uma semente aqui, e vai se fazendo a dita capoeira do Piauí. Mas assim, no meu ponto de vista, ela sempre foi assim, bem dividida.
Tanto que quando eu começo numa época de extrema rivalidade. Rivalidades essas que tem fatos aí históricos aí muito violentos, né, dessa época, tal, mas graças a Deus isso aí foi numa época de grande maturidade dos grupos, dos dirigentes, enfim, com a idade tudo vai passando e vamos caminhando todo mundo junto, mas é por aí, não é como lá em São Luís, né, que você sabe muito bem que você é de lá, que tem um pai, mestre Sapo, né? E aí vem outros grandes ícones aí da capoeira, boa capoeira maranhense. Mas aqui, um chegou ali, outro chegou lá, um deu uma participação aqui, outro deu uma participação, uma construção com participação de várias pessoas. Cada um botou um tijolo nessa grande obra que hoje é a Capoeira do Piauí. Hoje ela está em todos os municípios, hoje ela está em todos os lugares, né? E aí vai. Quiser acrescentar esse negócio, esse assunto vasto. Eu estou falando só, mas você vai me perguntar mais. Sabe o que você falou? Eu tava olhando uns vídeos, né? Uma época saiu uns vídeos aí meio... A galera começou a falar a questão da violência, né? Da época. E eu sempre fui um cara assim meio pé atrás, questão de violência tem de roda, né? Essa loucura toda. E aí eu comecei a perceber que é uma questão muito cultural isso, né? E aí eu comecei a ver a Roda da República, a Roda da Torre, principalmente a Roda da Torre, que é uma questão cultural. A cultura da capoeira deles lá é essa, né? E aí eu vejo esse vídeo que tá mestre Torre, tá a galera mesmo da galera do Piauí, só que a galera nova, né? Esse aí foi... E eu vejo esse a vídeo aí, roda... Esse vídeo aí que eu já vi também, ali foi na... Pode falar. E aí eu comecei a ver os vídeos e eu fiquei me perguntando, caraca, a capoeira mesmo. E aí a gente percebe que a galera... esse Michel é cheio de onda. O Michel... E aí a gente consegue ver, né, que assim, a capoeira é muito marcial, né? Só que aí eu sempre aprendi que cada jogo é um jogo, né? Mas dependendo da roda onde você tá, né, você tem que... E nisso, voltando aqui para a pergunta aqui, você já respondeu antes de eu fazer a pergunta, a questão dessa propagação, né? Que, no caso aí tem vários pais, né? Então ela vai se propagando dessa forma, né? E aí, a pergunta a seguinte é, o senhor começa a capoeira na década e dessa década para cá, o senhor fala 80, o seu ponto de vista... Meados de 80? Sim, fala. E aí o que o senhor vê na capoeira de lá para cá? Da década de 80, não é em 1980. Meados da década de 80. 85 para 86 nós estamos aí já na capoeira. Entendi. Entendeu? Não só eu, assim, a minha turma, a turma que eu ingressei no grupo do Mestre Albino, entramos numa época já bem melhor. O ruim, esses caras passaram. Mas também, a gente também pega também uma época de bastante impacto desse tempo que foi bem ruim. Vou te dar um exemplo. Da minha geração, hoje tem muito poucos ainda na atividade. Que é mestre, da minha época, mestre Neném, um pouco mais, uns 3 anos mais velho do que o mestre Kels, pessoa também de um conhecimento fantástico. Você devia chamar ele aqui, porque ele sabe como se encontrar. O mestre Kels, até eu cito ele como um exemplo. O mestre Kels é o cara que estudou, se graduou em 3º Sargento do Exército, e o cara nunca parou a capoeira. Aí tem gente que hoje faz capoeira, entrou na universidade e já não tem mais tempo para capoeira. Ah, mano, aí eu fico muito triste quando eu vejo pessoas encontrar desculpa para não praticar capoeira, para não fazer capoeira. Tá entendendo? Agora, a questão da violência, você falou aí num vídeo, eu conheço o vídeo e conheci também as rodas ali já é na Pinel, na Avenida Pinel. As da frente da igreja São Benedito, eram rodas de capoeira normal, a galera ia, trocava o jogo
duro, mas isso daí era a capoeira da época. Eu te digo até que isso aí frequentemente acontecia em muitas rodas por aí. Quando eu entrei na capoeira, é, eu, eu entendi que a capoeira é assim. Eu entrei na capoeira porque a galera do meu bairro inteiro começou a treinar capoeira. Eu fazia futebol e depois ia para capoeira. Estudava numa escola de frente às quadras onde aconteciam as atividades, que é as quadras da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, SEMEL. E lá a gente tinha as aulas normalmente e recebia a declaração para não fazer educação física, etc. E isso aí a gente entrou porque a gente queria mesmo era meter o pau, meter a porrada no povo mesmo. A gente entrou para aprender a brigar. Depois, lá dentro, é que a gente se educou. Mas a capoeira daquele tempo era para quem gostava de briga mesmo, parceiro. Não tinha esse negócio, não. O cara dizia assim, mas eu entrei na capoeira que eu acho lindo. Não, na década de 80, o cara, geralmente, não digo, há exceções, a galera entrava mesmo para jogar firme, para jogar duro, para trocar uma porrada. Tá entendendo? De 10 jogos que você fazia, 10 era um jogo mais firme. Mas é como eu te falo, era capoeira de então. Né? Era capoeira, até hoje uma capoeira boa, uma capoeira firme. Mas naquele tempo era mais, porque não era só aqui em Teresina, ou no Piauí, ou em São Luís, era no Brasil. Né? E também, como eu falei, tinha as exceções. A galera tinha pessoas que eram fantásticos jogando capoeira. Eu te dou um exemplo do meu grupo, Dadá, um cara da cintura de borracha. Tinha uma cintura fantástica, jogava e ele não gostava disso. Nem ele, nem o Robão, que também é outro cara da nossa época. Ele não gostava, mas tinha as pessoas que gostavam. Tinha algumas pessoas que, como até hoje tem, você tem que ser uma pessoa firme, porque nem todo mundo vai te tratar bem. Uma roda de capoeira, nem sempre a gente é bem-vindo em todo lugar. Então, são as energias, né? Naquele tempo tinha muito isso daí. Entendi. As dificuldades da época, mestre, para praticar capoeira, como é que era? Tipo, não era igual hoje, né? Que hoje a gente, cada canto a gente encontra, tem grupo de capoeira. Para a época, teve alguma dificuldade para o senhor começar a capoeira? Cara, assim, como foi o meu primeiro contato com a capoeira? Meu primeiro contato com a capoeira foi vendo em 1981 uma propaganda de um jeans americano chamado US Top. Acho que não é do seu tempo. Não é, com certeza não é do seu tempo. Razão do final de 80. O interessante desse vídeo é porque trabalhava com a questão da regionalidade. Era um grupo de jovens, de casais de jovens, e uma hora ele estava no Rio Grande do Sul. E aí um deles que estava vestido jeans dançava lá a coisa aquela forma de dançar do gaúcho. Aí quando ia para o Rio de Janeiro, aí era a questão do samba e tal. Aí um vídeo seguinte, que esse é o que eu preferia muito mais, era o que ele estava na Bahia. E aí eles passam na frente de uma roda, aí, cara, um dos rapazes lá que usava esse jeans começa a jogar capoeira. Velho, aí eu pirei, cara. Porra, isso aí que é a capoeira, eu fiquei doido. Eu digo, não, isso aí eu tenho que aprender. Eu ficava louco com aquilo. Porque aquilo dali era que eu gostava. Isso em 81. 82 para 83, começam umas coisas chamadas as feirinhas ao redor de Teresina, Praça do Marquês, Praça Saraiva, e aí vai, várias praças. Tá? E nessas praças sempre tinha roda de capoeira. Pô, eu era garoto, eu ficava pulando querendo ver, e me abaixava, e só ficava vendo as pernadas, e tentava sempre estar olhando aquele negócio com a total admiração. Aí quando comecei a estudar nos colégios que tinha mais adolescentes, e aí a galera sempre encontrava um ou outro que fazia capoeira, porque ele gingava, pô, aquele cara, aí ficava olhando aquele cara com admiração, pô, aquele cara é capoeira, ó, porra, que massa. Descobri que num lugar chamado Clube do Professor tinha capoeira. Pedi em 1983 a mamãe para pagar para mim. A mamãe disse que não deixava, porque era uma coisa violenta, ela considerava uma coisa violenta. E aí, em 1984, descobri que também numa outra escola,
pública tinha capoeira. E aí, novamente, pedi a mamãe, a mamãe não deixou. Em 1985, no começo do ano letivo, eu vou para a educação física e levo uma bola e quebro o meu braço. E aí o médico disse, olha, o seu filho ele precisa praticar um esporte porque ele tem os ossos fracos. Precisa de muito cálcio, ele tem os ossos fracos e precisa. E aí, no final de 85, começam as escolinhas da CEMEL. Aí veio o leque de opções, e aí eu e a rapaziada que estudava comigo, que era George Bagavan, o João Natan, né? Esses caras começaram capoeira junto comigo, o Robert, que é o Robão, Rivaldo, essa galera aí. Até mesmo porque a galera do meu bairro, já o Beto, né? Que a gente chama ele é funcionário dos Correios hoje, Beto Gaguin, o Edson Belarmino, Sabugo, essa galera já fazia capoeira, já estava no meio da capoeira, então a gente entrou todo mundo, e aí todo mundo se conhecia, ficou muito bom, muito bem. E aí foi dando certo. Eu participei de uma turma que teve um batizado de 180 garotos. Pô. Hoje é difícil você batizar 180 garotos, mas naquele tempo a galera queria. A minha rua inteira, o meu bairro inteiro, os meninos faziam capoeira. E era fazer capoeira tudo no mesmo horário, tudo. E ficava um negócio legal, que a gente ia e voltava todo mundo junto. A mãe só deixou porque o meu pai intercedeu. Olha, ele precisa fazer um esporte, deixa o menino fazer. Inclusive, ela não gostava, mas ela me deu o meu primeiro disco de capoeira, que foi Suassuna de Seu Volume 2. Mas ela não gostava, viu? Ela não gostava. Mas foi por aí, foi mais ou menos por isso aí. Entendi. E voltando o raciocínio da pergunta lá da capoeira, da propagação, né, dos grupos, quantos grupos surgem, né, nesse período assim? São grupos de fora que se instalam no Piauí ou é uma galera que teve contato com pessoas de fora e monta um grupo de capoeira? Como é que surgem esses grupos de capoeira? Bom, aí é uma história legal. Poucas pessoas sabem que aqui hoje tem vários grupos que foram arquivados, que foram extintos. Tinha o Grupo Quilombo. Um dos mais famosos foi o Grupo Quilombo, da década de 80, que era composto pelo John, Mestre John, que hoje é Mestre John, Mestre Bob, Mestre Tucano, o Paulinho Velho, né, mestrando Paulinho Velho, e o Roberto Chocolate, né, que hoje ele mora, acho que é em São Paulo. Então essa galera aí, eles tinham o grupo, e tem outras pessoas que fizeram parte também dessa época, desse grupo. Inclusive o Mestre Toro ali era desse grupo. E outros caras aí que já vieram daquele grupo. Então era um grupo que existia nessa época, que não era afiliado, a galera corria atrás de aprender mais. E tinha um grupo do Mestre Albino, com o qual eu entrei, o grupo de Capoeiras Escravos Brancos. Entrei e nesse tempo existia o grupo anglo-regional, que era se eu não me engano era esse o nome o nome do grupo do Mestre Traíra, que anos depois ele botou para Beira-Mar, mas foi o anglo-regional. Eu sei disso, que eu fui batizado em 1986, em dezembro de 1986 eu fui batizado lá. Como é que tá aí, meu amigo? Tá ok, tá ok. É que eu mexi aqui, vou olhar uma pergunta aqui. Tem umas perguntas aqui que a gente vai estar fazendo aí depois aí da galera. Continue aí, mestre. Bom, aí existia esse, né, que era o anglo-regional, que era o grupo do Mestre Traíra, né? Aí tinha também o pessoal o Monteiro falava sempre que o Grupo Escravo Branco, que é o que eu iniciei, ele teve um nome que era antes Grupo de Capoeira O Corujão, que ficou no Centro Social da Primavera por um tempo, depois passou para o Clube Professor. No Clube Professor ele passou muito tempo. Eu treinei também muita capoeira no Clube Professor. E aprendi muito, porque lá o meu contato com outros capoeiristas de um nível maior
foi bem melhor, porque lá eu frequentava um dos caras que eu mais admirei na vida como capoeirista, Antônio José. Esse cara tinha uma didática fantástica. Ele, ó, pra você ter uma ideia, em 85, 86, pô, ele dava aula onde? Colégio diocesano, mano. Colégio diocesano, só os burgueses estudam, entendeu? O colégio é um dos colégios mais famosos. E o Antônio José dava aula lá. O Antônio José era do meu bairro. E ele dizia assim, ó, galera, a hora que vocês quiserem ir lá, vamos lá. Aí a gente ia, se juntava numa praça, chamada Praça do Instituto, ia correndo até o colégio diocesano, que era bem distante, e voltava correndo para pegar a aula na Semel. Né? Quer dizer, essa é a disposição de quem quer aprender capoeira, quem valoriza a coisa, né? E hoje o cara faz um treinozinho de meia hora, ele já está pedindo para ir embora. Aí quer ser capoeirista, quer ter nome. Mas voltando, aí tinha o grupo de capoeira, o Jongo, né? O grupo de capoeira Jongo. Aí depois surgiu o Mucambo, né? Do Nonato Zumba, que depois o Nonato ele se ausentou. Quem ficou segurando por muito tempo foi o mestre, hoje mestre Jabiraca, né? Que é um mestre que segura o Muzenza aqui, no Piauí. E aí vai, nego, é muita coisa. Muita coisa aí. Como tá nessa pegada aí, o professor Coisado aqui pediu para o professor citar aí algumas... Cadê? Deixa eu voltar aqui algumas pessoas da sua época, alguns mestres, que hoje é referência da época, né? Aí... Daqui do Piauí? Isso. Daqui do Piauí? Ele bota aqui, mestre, cite alguns nomes dos capoeiristas da sua época aí do Piauí, né? O professor Coisado aí pediu. Na minha época não tinha mestre nenhum, né? Tinha os professores que hoje são a primeira leva de mestre, né? Que é o mestre Albino, o mestre Tucano, o mestre Bob, o mestre John. Esses dos mais antigos, né? O Caramuru, né? Mestre Tucano, Traíra, ou mestre Traíra. Essa galera que são a galera já de primeira linha, já de primeira geração, que passaram muito tempo aí até surgir outros mestres aí. Né? Aí tô vendo aqui uma pessoa dizer que mestre Dadá, não, mestre Dadá veio depois de muito tempo. Isso aí é os caras de primeira linha. Né? É os caras de primeiro nível, né? A galera que saiu na frente, né? De mestria. Então, tem essa turma aí que foi... E aí, depois desse tempo, já foi surgindo outros mestres, né? Aí já foi mestre Touro, mestre Corujão, aí depois veio eu, e aí, aliás, desculpa, mestre Oscar, né? Muito antes de mim, muito mesmo antes de mim. Pebança, essa galera aí já era capoeirista aí há muito tempo, deu muito tempo mesmo. Eu já cheguei, esses homens já tinham um nome. Quando eu cheguei na capoeira, eles eram graduados já. Entendeu? Porque ser professor era um negócio, cara, que era tão difícil ser professor. Ó, professor, tô falando professor, tu imagina contra mestre. Hoje não tem tanta dificuldade, mas naquele tempo eram raros, né? Eram raras as pessoas, e muitos caras desses aí já tinham trabalho, ó. Pebança mesmo já dava aula há um século, o mestre Oscar também já dava aula também há muito tempo, entendeu? E aí vai, muita gente aí, querendo ser novinho, coisa, pô, eu sou novo, os caras lá que são mais velhos do que eu, pô, coisa de bandido. E aí eu lembro de estar num evento lá em São Luís, né? E foi a época que eu conheci o mestre Parafuso, mestre Dureza, né? Um rapaz, não sei se ele era professor, o Sombra, parecia uma montanha o cara. E aí a gente estava falando dessa questão dos capoeiras, né? Dos grupos. E eu não lembro agora, mas teve muitos grupos de fora que se instalaram, né? Na época. Sim, aí essa primeira geração, entenda que essa primeira geração dos meninos do Quilombo, eles fizeram contato com o Paulão do Ceará, que é o mestre Paulão do Capoeira Brasil,
que era do grupo Senzala. Sim. O Senzala da parte do Mestre Camisa. Então eles começaram a participar de muitas coisas em Fortaleza. E aí eles começaram a fazer uma ideia de que seria bom se filiar, trazer um núcleo do grupo Senzala do Mestre Camisa para Teresina. E assim foi. Inclusive o primeiro evento deles foi em agosto, foi em setembro. Os meninos até botaram um dia desse aí. Foi no clube do Sesc Ilhotas. Eu fui lá, não fui só eu, fui eu, um monte de pessoas foi para assistir. Muita gente boa nesse tempo lá. Quem estava lá, tinha uma galera muito boa de Fortaleza, tinha um Gamela, tinha um Pica-Pau, tinha um Araminho. Os caras que chegaram estavam num auge na capoeira magnífica. Eu me impressionei, né, com tudo que vi. E aí é que eu comecei a me direcionar, entendeu? Entendi. Eu já citei o coisa JP. Ah, Sim. não era a pergunta dele aqui que eu ia... Ah, apareceu aqui Não, já. Continue, ele tá continue. perguntando, quando eu entrei na Cordão de Ouro, eu acho que mais ou menos isso que ele quer saber. Os caras de destaque, cara, aqui do nosso estado vizinho, do Cordão de Ouro do Ceará, porra, aí tinha uma fera, velho. Um cara muito bom de capoeira, que era o Estãozinho. O Estãozinho, cara, era um cara do controle do corpo magnífico, magnífico. Uma capoeira fora de série, maduríssima já, para a idade que ele tinha, que tinha uma história mesmo valendo. Mas assim, mestre na minha época, não tinha ninguém, nenhum mestre aqui não. Veio aparecendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Por exemplo, tem gente que vai querer me jogar uma pedra por eu dizer isso, mas eu tenho que dizer, porque como dizia o doutor Decânio, eu tenho um compromisso com a verdade. Já estava na capoeira esse tempo. Um dos caras que levou o título de mestre aqui no Piauí, o primeiro foi o mestre Albino, pô. Pela questão do enriquecimento dele que ele teve junto com a BPC, né? Começou a andar com o mestre Itapuã, o cara começou a andar com o mestre Itapuã, com o mestre Burguês, com grandes mestres do cenário mundial. Então, aí, no surgimento, ele já botou, ele já levou o título de mestre. Eu estava no dia e ele disse que nem querer ele queria. Mas a galera insistiu lá, eu estava no dia. Entendeu? Mas você está inventando história. Eu digo, eu estava no dia, meu irmão. Então, não estou inventando nada, tá entendendo? Então aí, já quando? 1989 para cá, o mestre Albino já passou a ser mestre por conta já do trabalho que ele tinha, da linha que ele tinha, do desenvolver da coisa. Tem uma coisa que eu sempre digo, que a capoeira estava um pouco desalinhada. O mestre Albino, na época, que chega de São Paulo, ele chega numa capoeira organizada, São Paulo. Então, quando ele chega, ele já começa a tentar alinhar o pessoal dele nesse sentido. Aqui eu não estou puxando brasa para minha sardinha, é a verdade. Não desmerecendo outros, os meninos do Quilombo já estavam se alinhando também com o pessoal do Senzala, nessa época também. Então, assim, tudo isso aí, pouco a pouco foi acontecendo. Eu até digo que tem muitas pessoas que não sabem disso. Mas a capoeira que hoje a gente conhece, ela é bem jovem, ela é bem atual, ela, com grupos, com esse tipo de graduação, com essa solenidade de batizado. Olha, cara, eu participar de um batizado era coisa difícil, rapaz, na minha época. Acontecia esse ano, daqui a 1 ano e meio ia acontecer outro. Hoje, toda semana tem um batizado, né? E aí vai. E aí, Tucano, tudo ok com você, mano? Tá, tranquilo. Só ouvindo aqui. Vamos lá para a segunda parte aqui. E aí depois essa segunda parte a gente vai estar falando e vai estar esse vai e vem para falar da capoeiragem do Piauí, né? Essa segunda parte, quem é o mestre escravo na capoeira, né? Como é que surge esse apelido aí do mestre escravo? Foi no seu primeiro grupo? Qual foi o seu primeiro grupo, mestre? Você participou? Assim, eu já fazia capoeira há alguns meses. E a molecada do meu bairro e da escola, que a gente
Porque a gente morava nos mesmos bairros e estudava nas mesmas escolas. Todo mundo gostava de zoar uma cara do outro. Rapaz, começa uma maldita novela chamada Sim a Moça. Entendeu? A primeira versão. O cara diz, mas passou agora. Pô, você tá pegando a segunda versão, mano. Eu sou da primeira versão. E essa novela começa no passar no Brasil aí em 1986. Começo de 1986. E aí, meu compadre, a gente não tinha uniforme, a gente se atava como podia. Mamãe faz uma calça pra mim que batia no meio da canela. Pano de Mas açúcar. só olhar que ele disse assim pra mim: meu amigo, você tá igual aquele escravo lá da novela. Puta. Rapaz, você pensa numa zoação, cara. Todo mundo me chamando. Ai, é escravo, é escravo, é escravo. E eu puto, cara. Porque na verdade isso aí foi bullying, né? Foi bullying. Não adianta, mas foi bullying, meu irmão. Mas só que hoje aí, a regra do bullying é agora, né, meu amigo? Nesse meu tempo Hoje... aí foi zoação mesmo. Foi zoação. E ficou. Seguraram, velho. Eu batalhei pra me livrar, bicho. Pensa um cara que batalhou pra se livrar disso aí. Tipo, porra, cara, que é isso? Que você quer me chamar de escravo só porque eu sou negro, só porque eu sou preto, tá me chamando de escravo. E aí a galera escravo. Esse cara, rapaz, é um irmão que eu tenho de capoeira, uma pessoa que eu amo de paixão, o Robert. É o Robão. Todo dia fala comigo. E esse cara me botou nessa situação de escravo. Bom, foi sendo assim, velho. Fica escravo. Rapaz, mas tu acredita, cara, que isso aí... Esse apelido foi até fácil eu criar um status na capoeira, porque a galera falava de mim, já falava de mim nos outros grupos. Ah, lá tem um cara lá que é o menino rei lá. Que era menino, pô. Chamado de escravo, que esse rapaz é endiabrado demais, é o cão, que ele gosta disso, gosta daquilo. E não deixava de ser. Olha, cara, assim, para tu ver como era a vontade de aprender capoeira. A gente estudava numa escola próxima a essa quadra. Gente, nos intervalos, o que a gente ia fazer? Tinha uma caixa d'água, a gente ia dar mortal lá de cima, porra. Tipo, treinar mortal lá de cima, pular lá de cima. Aí depois a gente tava todo suado, a professora não suportava aquela catinga de CC que a gente tinha, adolescente, né, velho? E aí a professora disse, ó, eu vou começar a proibir esse negócio aqui de você entrar desse jeito e tal e tal. E antes de ir para casa, já passava na praça do instituto para treinar de novo salto. Chegava em casa, almoçava, fazia alguma tarefa se tivesse para fazer. Se encontrava lá na casa do Gilvan, que é o Pompom, que um mano meu também começou na mesma época, que era ao lado da casa do Neném. E aí juntava ele, né? O Neném começou a trabalhar com 11 anos de idade, a gente era vagabundo. O Neném começou a trabalhar de mirinha com 11 anos de idade. Então, assim, juntava nós e ia lá pra beira do rio, velho, treinar salto. E aí, no dia que a gente não passava e não jogava bola no Pirajá, a gente ia pra casa do Pestana tocar um berimbau. Vontade de aprender. Rapaz, hoje tem cara que pinga, velho, pinga preguiça aí, não faz nada, né? Porra, cara, bota esse corpo pra funcionar, porra. E aí surgiu essa porra desse apelido, velho, que pegou no meu bairro todinho, velho. Pegou no meu bairro inteiro. Acredito na porra dessa? Tá aí. Aí eu associei, né? Porque muita gente não sabia. Ficou tão forte esse apelido, cara, que esqueceram até do meu nome. E aí eu comecei a associar César Escravo. Por poder dizer, ó, meu nome é César, o apelido é aquele escravo. Tipo, querendo dizer isso aí, porque ficou uma coisa muito forte. E aí vai. Quem não me conhece já ouviu falar, bicho, por causa da porra desse apelido, cara. Esse apelido é... Desculpa o linguajar aí também. Beleza. O primeiro grupo que o senhor participa, né, que o senhor faz parte, quando o senhor começa a capoeira, iniciando a capoeira, seu primeiro grupo que o senhor fez parte. E, vamos começar aí, e aí depois a gente vai para outra, que é bem interessante, a outra pergunta. Né? Qual foi também a dificuldade que o senhor teve dentro do grupo, né? E após isso,
A pessoa já até falou isso aí, né? Sua mãe ali comprou aí o vinil, né? E aí. Deixa eu responder uma pergunta que eu vi aqui. Uma pessoa que eu não vi quem era perguntou se eu pudesse voltar no tempo para escolher um outro apelido. Eu tinha outro apelido, pô. Meu apelido, os caras me chamavam de Neguinho. Tanto que os meus amigos mais próximos me chamavam de Neguinho. E só aí, eles começaram com a porra do apelido de escravo e eles me chamavam de Neguinho. E, quer dizer, lança esse apelido para esse infeliz e nós continuamos chamando ele de Neguinho. Quer dizer, o Neném até hoje me chama de Neguinho, o Monteiro só me chamava de Neguinho. Quem me botou esse apelido de Neguinho foi o Monteiro. Quer dizer, aí a galera me bota a porra do apelido e depois depois já tem lá com o negócio de Neguinho. Aí eu digo, agora não dá mais não, já pegou. Como é que surge, mestre? Sai do grupo que você estava, né? O escravo, então, ainda Não, no mas... mestre, você estava num grupo Não, e... deixa eu falar. Aí vamos aí, que aí tem uma história. Tem uns 12 anos dentro da casa. Né? Nesses 12 anos que eu fico, rapaz, eu tive muitas oportunidades. Todas as oportunidades eu procurei abraçar, mesmo a gente não podendo. Porque era muito difícil encontrar apoio para qualquer coisa. Aqui no Piauí, em outro lugar, é muito difícil encontrar apoio para cultura, para esporte, para muita coisa. E nessa época, eu encontrei todas as oportunidades que eu tinha de aprender, eu aprendi. Foi morar no mesmo bairro que eu, um cara do Ceará, chamado Carlinhos Camisola. Ele era professor, ele era, se não me engano, do terreiro. E ele começa a morar no mesmo bairro, ele era casado com uma moça que era sobrinha ou era prima do Trambique, amigo nosso que, olha o apelido do cara, Trambique. Aí depois que ele cresce, ele não queria mais ser chamado de Trambique. Trambique, ele morava perto do mini-box ali na Alameda Parnaíba. E aí, cara, esse cara, velho, ele sabia fazer tudo. Meu irmão, ele dava peão de cabeça, fora de sério. Peão de mão, fora de sério. Relógio, uma coisa de louco. Que esse cara era muito solto, a capoeira muito solta. Ah, cara, aí o Robão pirou. Porque morou perto da casa dele e ele todo dia tava lá. E eu negão, vamos lá aprender essa parada aí. Aí eu fui pegando umas bases legais, começando a modificar a capoeira que eu tinha, porque eu era muito de olhar e aprender. Tinha coisas que não dava, que era muito difícil ainda para mim na época, mas a gente foi aprendendo, desenrolando. Somente eu e o Robert gostou muito das dicas que esse rapaz pôde dar pra gente. E esse cara sempre falava, não, rapaz, você precisa conhecer o Mirim. Aí, quem é Mirim? Um cara de Fortaleza, o cara parece uma borracha. E ele tá morando agora em São Paulo, tá lá com o Suassuna. E o Mirim, isso, o Mirim, aquilo. Aí, pô, esse cara deve ser bom, que ele tá dizendo se ele é bom, imagina o outro lá que ele tá dizendo que é melhor do que ele, né? Aí, quando aconteceu em 1988, o mestre Albino fez um campeonato também, Festival Cidade Verde, Copa Cidade, uma coisa assim, Copa Cidade Verde de capoeira em 1988. Aí ele fez os contatos dele, veio uma delegação do Ceará, veio uma delegação do Recife, veio uma turma do Maranhão, inclusive o mestre Pirrita, mestre Índio Maranhão e o recém-falecido mestre Jorge. Tava aqui, tiveram aqui com a gente aqui. E ver essa galera participar disso daí. E até então eu não sabia quem era o cara. Eu tava fora da roda, fui fazer uma coisa fora da roda, quando eu vi o cara passar voando lá em cima. Eu digo, rapaz, o que foi aquilo que aquele cara fez? Foi um parafuso. Hoje aquele parafuso com uma perna só. Que a galera faz. Aí eu digo, rapaz, o que esse cara fez aí? Aí eu tenho que entrar para olhar o que esse cara tá fazendo. Irmão, o cara tava barbarizando. Ali ele era quem? Ele era o Mirim que o Carlinhos Camisola falava, mas é o mestre Espirro Mirim, recém-formado na academia do mestre Suassuna, professor, porque antigamente não tinha essa corda verde, amarela e azul, era corda de professor, não era corda de contramestre. Né? O mestre adaptou anos depois.
Mas era corda de professor. E o cara, mano, auge. O cara tava no auge. O cara super humilde, dando dica para todo mundo. Depois sentou com a gente, deu dica de muita coisa. Aí ele fez uma coisa que eu me impressionei. Ele, olha, já viu esse mortal? Vocês já viram esse mortal? Que não tava só eu, tava outras pessoas também. Ele correu na parede, deu 2 passos na parede. Digo, rapaz, cara, que homem é esse? Eu sempre falo essa frase. Capoeira pra mim, antigamente, ela era em preto e branco. Quando eu vi esse cara jogar, ela criou cores, né? Eu vi um lado da capoeira que eu não conhecia, que eu desconhecia. E aí, cara, me impressionei. Me impressionei. E aí o festival foi um sábado e um domingo. Quando acabou esse festival, a gente foi embora, eu disse pra galera, eu vou fazer aquele lance lá que o Mirim tava fazendo lá. Aí o que é? Aquele negócio de correr parede. Eu falei, duvido quebrar o pescoço. Eu digo, duvido? Eu saí correndo. Eu fiz esse mortal. Mas quando eu fiz esse mortal, eu pisei num pedaço de tijolo que cortou meu dedão. Cortou meu dedão. Mas eu fui do Sesc Ilhotas até na matinha, todo muro que eu vinha, eu pichava lá com os pés. Me impressionei. Aí um outro parceiro meu, que era o George Bagavan, se impressionou também, passou o dia. Ele aprendeu no pé de manga na casa dele, a gente barbarizava aí fazendo esse negócio aí. Todo lugar que chegava, não perdoava nem a igreja, parceiro. Murão da igreja lá, a gente pulava. Tá. E a gente foi se impressionando com tudo isso. A gente era muito